Você sabia que Deus ele tem um manual para o ser humano? Muitas vezes, quando nós compramos um eletrodoméstico ou um eletroeletrônico, normalmente ele vem com um manual de fábrica, que o criador daquele produto, ele especifica ali a forma que deve usar aquele objeto. Acontece que muitas vezes nós não queremos ler o manual, porque nós achamos que sabemos sozinho e muitas vezes temos sérios prejuízos. Imagine você comprar um produto onde deve ser usado em 110 e você colocar para usar em 220, obviamente vai queimar, vai ter sérios problemas. Da mesma forma, quando Deus criou o ser humano, Ele também deixou um manual de fábrica. Naquele manual que Deus deixou, está dizendo a forma que o ser humano deve viver. Qual é esse manual? Esse manual é este livro, é a palavra de Deus. Existem muitas pessoas, assim como o manual de eletrodoméstico, têm preguiça de ler, da mesma forma muitas pessoas têm preguiça de ler esse livro. Até muitas pessoas têm até vontade de querer aprender, mas elas têm um certo receio de ir até uma igreja para ser ensinada por um líder religioso. Por quê? Bom, nós pensamos que um dos motivos é pela desonestidade que infelizmente está havendo no meio religioso. E por isso, por mais que as pessoas tenham vontade de conhecer, elas preferem ficar nas suas casas, preferem não ir a uma igreja para não ser enganada. É por isso que Deus colocou no nosso coração um chamado. Qual foi o chamado? O chamado para ensinar você a aprender esse manual aí na sua casa, na tela do seu celular. Nós iremos ensinar para você a palavra de Deus de maneira temática. Cada vídeo será um tema diferente. E hoje nós iremos já começar esse vídeo aprendendo sobre o manual de Deus para a humanidade. Eu vou tentar não passar de 20 minutos, porque isso aqui é um estudo bíblico, é uma série de estudos da Bíblia que você vai aprender. Eu sugiro que você depois assista esse vídeo novamente, vá dando pausa e vá conferindo tudo que vai ser falado na sua Bíblia, para que você perceba se o que eu falei aqui de fato está na Bíblia ou não. Vamos começar? Vamos fazer uma breve oração para a gente iniciar. Pai que estás no céu, envia o Teu Santo Espírito para trabalhar comigo e com essa pessoa que está me ouvindo e que nós possamos aprender mais a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, o estudo bíblico é da seguinte forma. Eu irei ler as perguntas e vou deixar que a Bíblia responda. Essas perguntas é como se fossem perguntas que você faria para a Bíblia. E eu estarei aqui como uma ponte, como se fosse uma ponte entre você e a palavra de Deus. E ela vai responder. Por exemplo, a primeira pergunta é a seguinte. Já que a Bíblia é o manual, é a palavra de Deus, como que Deus falava com o ser humano antes de existir esse livro? Antes de existir a Bíblia? E a Bíblia responde essa pergunta. Se você for para o primeiro capítulo, para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, lá no capítulo 3 e o versículo 8, e o versículo 9 e o 10, vai dizer assim, ó. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora o verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Agora o verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, como que Deus se comunicava com o ser humano antes de existir a Bíblia? O texto é claro. Deus falava e o ser humano ouvia. Então, Deus se comunicava face a face. E o ser humano tinha esse privilégio de ouvir a voz de Deus. Acontece que o livro do Gênesis, ele diz que o pecado entrou no mundo. E como que ficou? A pergunta seguinte é, como que ficou a comunicação entre Deus e o ser humano após o pecado? Será que foi afetada? Quando a gente vai para a Bíblia também responde. Por exemplo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20 e o verso 19 vai dizer assim, ó. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Um outro texto, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, vai dizer assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Você percebeu? Tanto em Êxodo
quanto no livro de Isaías, a Bíblia diz que o pecado criou essa barreira de maneira tal que o ser humano hoje não consegue mais ouvir a voz de Deus. Deus, ele é um pai de amor. Ele sempre quis ter contato com o ser humano. Mas já que o pecado causou essa barreira, essa separação, a terceira pergunta é a seguinte: o que Deus fez para continuar falando com a humanidade? O que Deus fez? Deus não desistiu. Aí quando a gente vai para a Bíblia, para o livro de Amós, capítulo 3 e o verso 7, lá vai dizer assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem primeiro revelar o que ele vai fazer aos profetas. Um outro texto, 2 Samuel, capítulo 23, verso 2, diz assim, ó: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Olha o que Davi está dizendo. Davi está dizendo que o Espírito de Deus falava pela boca dele. Um outro texto, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim, ó: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, já que o pecado causou essa separação da comunicação de Deus com o ser humano, Deus, ele chamou profetas. E Deus falou com os profetas, e o profeta ou os profetas transmitiram o recado de Deus para a humanidade. Como assim? Colocando na Bíblia Sagrada. Por isso, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita em linguagem humana. Você pode se perguntar, peraí, se Deus não conseguiu mais falar com o ser humano porque do pecado, como que Deus conseguiu então falar com os profetas? Você pode se perguntar isso, e uma boa pergunta, mas nós teremos um tema só sobre profetas. Mas eu já queria adiantar o seguinte para você. Quando Deus falava com os profetas, ele falava por meio de sonhos e visões. Deus usou cerca de 40 profetas, 40 escritores bíblicos, e em um período de cerca de 1.500 anos, eles escreveram a Bíblia. Você pode se perguntar como que eu tenho prova de que este livro é de fato a palavra de Deus. Eu vou te dar pelo menos duas razões. Primeiro, tudo que a Bíblia falou que iria acontecer no mundo já está acontecendo. Fome, guerras, terremotos, rumores de guerra e mais. A Bíblia já profetizava quais seriam os impérios que dominaria o mundo. Ou seja, a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia é um livro que fala o que vai acontecer antes de acontecer. Então, um ser humano normal não consegue fazer essas predições que estão aqui na palavra de Deus. Uma segunda razão, existem outras, mas uma segunda razão é que a Bíblia é o único livro que transforma o ser humano. É o único livro que pega alguém que é ladrão e faz ser uma pessoa honesta. É o único livro que pega um bêbado, um alcoólatra, um viciado em drogas e faz com que aquela pessoa abandone os seus vícios, transforma por completo. A Bíblia é o único livro que restaura famílias. Por isso, esse livro, a Bíblia, é de fato um livro sobrenatural e ele é a palavra de Deus. É assim que eu creio. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá, pergunta de número 4. Após a vinda de Cristo a essa terra, será que ainda há necessidade de aceitar toda a Bíblia ou apenas parte dela? Porque Cristo veio a essa terra. Isso é histórico, isso é comprovado. Agora, depois que ele veio, será que ainda assim há necessidade de aceitarmos toda a Bíblia? Ou somente o Novo, ou somente o Velho? O que você acha? Vamos deixar que a Bíblia responda? A palavra de Deus diz assim em 2 Timóteo, capítulo 3, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Quem escreveu 2 Timóteo? Essa carta foi o apóstolo Paulo que enviou a 2 Timóteo. E isso aqui foi após a vinda de Cristo. Então Paulo está dizendo que toda a Bíblia é útil para o ensino e para a educação, e não apenas parte dela. Um outro texto, o próprio Cristo, ele disse assim, o que está escrito em Mateus 24, 27. Ele disse assim, ó: e começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
Então Jesus aqui, ele estava explicando para os discípulos tudo o que estava profetizado no Antigo Testamento que iria se cumprir nele. E Jesus usou os livros de Moisés, isto é, o Antigo Testamento, e usou os profetas, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas bíblicos. Jesus usou para explicar para os discípulos. E mais, qual que era a Bíblia que Jesus tinha? O Antigo Testamento. Qual que era a Bíblia que Paulo tinha? O Antigo Testamento. Portanto, toda a Bíblia deve ser utilizada para o ensino. E por isso nós devemos aceitá-la toda como regra de fé. Há um texto bíblico lá no livro de Apocalipse, se eu não me engano, o capítulo 22, 18 e 19, que diz que se alguém tirar alguma parte da Bíblia, dos livros proféticos da Bíblia, essa pessoa vai perder a vida eterna. Por isso nós não devemos rejeitar nada da Bíblia. É claro, a Bíblia deve ser lida no seu contexto. É claro que existem coisas no Antigo Testamento que em nossos dias não há mais necessidade de colocarmos em prática, porque muitas desses ensinos se cumpriram na pessoa de Jesus. E nós iremos aprender em vídeos futuros sobre isso. Vamos para a próxima pergunta? A pergunta 5 diz assim, o que acontece com muitos estudantes da Bíblia? O que acontece com muitas pessoas que estudam a Bíblia? O livro de Atos, capítulo 8, verso 30 e 31 diz assim, correndo para lá, Filipe ouviu ler o profeta Isaías. E ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao lado dele. Aqui é o seguinte, um anjo do Senhor pediu para que um evangelista chamado Filipe fosse para uma região deserta. E Filipe ouviu a voz do anjo e foi. Quando chegou lá, havia vindo uma carruagem e estava sentado ali um homem. E ele estava lendo um livro da Bíblia. E Filipe se aproximou e perguntou, você entende o que você está lendo? Ele disse assim, como vou entender se alguém não me explicar? E Filipe subiu, explicou, e depois aquele homem foi batizado nas águas. Então, da mesma forma que aquele homem não entendeu o que estava lendo, muitas pessoas hoje, em nossos dias, estudam a Bíblia, mas não entendem o que está lendo. Por isso, há necessidade de alguém ajudar a explicá-la. E eu estou aqui fazendo um papel de um evangelista, assim como o Filipe ajudou aquele homem a entender as Escrituras. Por meio do Espírito Santo, Deus está me usando para te ajudar também a entender a Bíblia. Você já está compreendendo de que a Bíblia é entendida um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Você percebe que eu estou lendo uma parte em Gênesis, outra parte em Isaías, outra parte em Êxodo, lá nas cartas de Paulo, em Lucas. Então é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto que a gente quer aprender. Vamos para mais uma pergunta e vamos deixar que a Bíblia responde. O que acontece é a pergunta, com quem não conhece as Escrituras Sagradas? A Bíblia responde em Mateus 22, 29 o seguinte, respondeu Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus disse, olha, vocês estão errando porque vocês não conhecem a Bíblia e nem o poder de Deus. Eles estavam ali com uma crença que era contrário à vontade de Deus. E Jesus falou, vocês estão errando porque vocês não conhecem a Bíblia. Da mesma forma, quando nós não conhecemos a Bíblia, a nossa tendência de errar é muito maior. Por isso que nós precisamos conhecer esse livro sagrado, investir tempo para que a gente possa, assim, estar aprendendo a vontade de Deus para a nossa vida. Próxima pergunta. Para onde a Bíblia guia o ser humano? Olha que pergunta interessante. E Jesus disse assim em João 5,39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Olha aí, Jesus falou assim, vocês estudam a Bíblia porque vocês acham que vão ter nela a vida eterna. Agora o verso 40, Jesus falou assim, contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus está dizendo o seguinte, vocês leem a Bíblia, ok, parabéns. Só que vocês não querem vir até a mim para ter vida. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela nos guia até Jesus. Então, quando nós paramos para estudar a Bíblia, esse livro aqui está guiando a nossa mente para mais perto de Jesus. Você quer estar perto de Jesus? Eu creio que sim. Se você quer estar perto de Jesus, então comece a estudar este livro todos os dias. E a presença de Cristo vai estar contigo. Uma outra pergunta.
A que a Bíblia é comparada? Olha que pergunta interessante. E Jesus disse em João 6,35 assim, ó, respondeu Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Se ele é o pão, como que a gente pode se alimentar de Jesus? Lendo a sua palavra. É lendo a palavra que a gente vai estar se alimentando. E assim como nós precisamos do pão físico para se fortalecer para as lutas do dia a dia, para o trabalho, etc e tal, nós precisamos se alimentar na vida espiritual, se alimentar de Jesus, e é lendo a palavra dele, e é orando, e assim nós estaremos fortalecidos para os embates da vida. Um outro texto, aqui que a Bíblia é comparada, o salmista no Salmo 119 e o verso 105, ele disse assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista disse que a palavra de Deus é comparada a uma luz, a uma lâmpada que guia a nossa vida neste mundo de trevas, neste mundo escuro. Uma outra pergunta, olha lá, já estou caminhando para os 20 minutos. Vamos lá, próxima pergunta. Para Jesus, qual era a fonte da verdade? E a resposta está em João, capítulo 17, verso 17, que diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus aqui estava orando pelos seus seguidores e ele orou ao Pai dizendo assim, ó, Pai, santifica-os na verdade. Jesus pediu para que os seus seguidores fossem santificados na verdade. E ele disse, a tua palavra é a verdade. Então, para Jesus, a palavra de Deus é a verdade. Um outro texto, ele disse o seguinte em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse que a palavra de Deus é verdade, mas ele disse também que ele é a verdade. Tudo que nós fazemos, ou tudo que é ensinado para nós, se não estiver baseado nos ensinos de Jesus, se não estiver baseado na Bíblia, é mentira, porque tudo que vem da Bíblia e de Cristo é a fonte da verdade. Se a nossa vida estiver baseada em ideias longe da vontade de Cristo, nós estamos vivendo uma mentira, uma ilusão. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta para que a Bíblia responda. A pergunta é a seguinte, quem nos ajuda a conhecer a verdade? E o texto de João 16,13 fala assim, ó, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. A verdade é a Bíblia, a verdade é Jesus. Agora Jesus falou que o Espírito Santo, quando viesse, ele nos guiaria a toda a verdade, isto é, a toda a Bíblia, a todo o ensino de Cristo. É o Espírito Santo, meu amigo e minha amiga, que nos guia a verdade da palavra de Deus. Não é um ser humano, não é você mesmo, é o Espírito Santo. Próxima pergunta, estamos finalizando já. O que acontece com alguém quando conhece a verdade? O que acontece com alguém quando conhece a verdade? João capítulo 8,32 diz assim, ó, e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quando uma pessoa conhece a verdade, a Bíblia diz, Jesus disse, que essa pessoa é liberto. Liberto de quê? Do engano, da mentira, da inveja, da fofoca, dos pecados. Ele é liberta do medo. Pense em alguém que vive completamente atemorizado, com medo. Medo do seu passado, medo de fazer planos, medo de caminhar, medo. Aí essa pessoa encontra na Bíblia o texto que diz assim, ó, Isaías 41:10, não tenha medo, porque eu estou contigo. Essa pessoa, a partir do momento que vê essa promessa, ela é liberta do medo, porque ela está vendo Jesus dizendo que ele é contigo. Então, se Jesus é contigo e se nós cremos nessa palavra, nós não precisamos ter medo. Então, isso é um exemplo de como a palavra nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Última pergunta. Será que todos que conhecem a verdade serão de fato libertos? Será que todos que conhecem a verdade é liberto? Jesus falou, conheça a verdade e ela vai libertar você. João 8,44 diz que nem todos que conhecem a verdade é de fato liberto. O texto diz assim, Jesus disse para os líderes de sua época, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos, pois ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade, quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse que existiu alguém que conheceu a verdade, mas não foi liberto. Quem foi esse alguém? Satanás.
ele conhece a Bíblia, ele conhece Jesus, ele conhece a Deus, ele conhece o Espírito Santo, mas ele não foi liberto, ele está perdido. O que Jesus quer dizer é o seguinte: todas as vezes que nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós estamos vivendo na mentira. E se nós conhecemos a verdade e não nos firmamos na verdade, nós iremos ser destruídos junto com Satanás. Mas Jesus não quer que nem eu e nem você seja destruído. Jesus quer nos salvar. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ainda disse em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Meu amigo, Jesus não quer que ninguém se perca. Por isso que Ele está nos usando para levar o conhecimento da fonte da verdade, para fazer você entender sobre este manual de Deus para mim e para você. Jesus quer que você conheça a verdade, para que você seja liberto dos seus preconceitos, liberto dos meus preconceitos, liberto dos seus planos errados, liberto dos meus planos errados. Jesus quer que a gente conheça a verdade na teoria, igual a gente está conhecendo aqui agora, mas não só na teoria. Ele quer que a gente conheça também na prática, porque se a gente conhece a verdade na prática, nós estaremos seguindo o exemplo de Jesus e estaremos estando mais próximo dele, porque ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Amém?